Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem, viu? Eu espero que com vocês também esteja tudo bem com a sua família. Estamos de volta com mais uma reflexão da Palavra de Deus, um vídeo que eu assisti de uma amiga que eu considero, que eu respeito. É uma pessoa bastante assim, tem conhecimento amplo na área humana, né? E tem passado por experiências. E foi acerca do vídeo que ela fez, certo? Ela falou sobre fé, religião e batismo. Hoje eu vou iniciar falando sobre fé, então vou colocar assim, parte 1/3, tá certo? O segundo vai ser parte 2/3 e o terceiro, parte 3/3. O que ela falou acerca da fé, né? Comentários que geralmente são feitos quando alguém dá um diagnóstico, né? A pessoa recebe um diagnóstico e as pessoas que têm fé costumam dizer: se você tiver fé, vai ser curado. Outros comentam, quando ela está conseguindo restabelecer a saúde: você conseguiu, está conseguindo porque teve fé. Aí ela pediu, né, assim, as pessoas do canal dela não julgasse esse tipo de comentário, porque muitas pessoas do canal dela já saíram, porque fala sobre um tema e tal. O canal dela é bem diversificado. Então, as pessoas, quando não gostam, saem. Ela pediu para que as pessoas não saíssem do canal dela. Vou tentar falar um pouco, né? Porque o cristão praticante, ele costuma falar dessa maneira acerca da fé. Jesus Cristo falou acerca de Abraão, dando testemunho acerca de Abraão. Ele disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Quer dizer, Abraão, pela fé, ele viu Jesus, né? Jesus não tinha vindo aqui ainda à terra, mas ele, pela fé, Deus falou para ele, ele creu e ele se alegrou. E Jesus ali foi criticado, disse: ainda não tem 50 anos e Abraão te viu. Aí ele disse, né? Que é linda essa passagem. Aí ele disse: antes que Abraão existir, eu sou. Que lindo, né? É maravilhoso aquela maneira mansa de Jesus Cristo falar e transmitir a sua palavra, né? Ensinar a sua palavra. Meu filho caçula, quando tinha uns 4 aninhos, né? Ele chegou perto do pai para abraçar. Ele gostava muito de abraçar, sempre gostou de abraçar. Ele é bem falante, ele fala muito, ele gosta de conversar, né? De transmitir o conhecimento dele. Aí meu esposo disse: não, meu filho, seu pai está gripado. E ele respondeu: tem problema não, pai. Se eu ficar gripado, Jesus cura. Olha só, uma criança, gente, isto é fé. E foi e abraçou o pai, gripado assim mesmo. Este mesmo meu filho, quando ele sofreu o acidente, né, que veio a fraturar a fronte, né, eu ali vim para casa desesperada, peguei, já tem esse testemunho aí. E eu no hospital ali desesperada, de um lado para outro, de um lado para outro. Aí meu esposo, quando chegou, né, eu liguei para ele saiu do trabalho, aí meu esposo me deu uma chacoalhada assim, disse: mulher, onde é que está cadê a tua fé? Realmente, né, eu dizia que tinha fé, mas na hora da tribulação, cadê as obras da fé? A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, não é? Se eu digo que tenho fé, eu tenho que mostrar as obras. Naquele momento, quais eram as obras da minha fé? Era não mudar, não ficar alegre, satisfeita porque tinha acontecido, mas olhar para aquele que é o autor da vida, né? Aquele que me deu meu filho. Antes do meu filho ser meu, ele é do Senhor, né? E pedir misericórdia ao Senhor, né? E eu não tinha feito, e depois a situação mudou. Foi bênção, foi só bênção. Depois dessa sacudida, viu? É necessário, sim, às vezes a gente ter essa sacudida para acordar, viu?
O apóstolo Pedro diz que devemos estar sempre preparados para responder com mansidão a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós, né? Então, esperança é confiança plena no Senhor, é fé, não é verdade? Nós devemos responder com mansidão, não devemos ser arrogantes, não, porque se nós formos arrogantes, a gente não vai. Lembra a lei da semeadura? Você semeia e você vai colher o que você plantou, não é verdade? Se eu respondo com ignorância, eu vou ter que aceitar a ignorância do outro em relação à minha pessoa, não é verdade? É interessante, né? Essa maneira é bom a gente refletir sobre isso. Olha, quando uma pessoa fala para o outro, se você tiver fé, vai ser curado, é porque essa pessoa tem fé e ela acredita que nada é impossível para Deus. Esta pessoa gostaria que você tivesse a mesma fé dela, ou seja, crer também, porque ela crê que para Deus nada é impossível. Paulo falou, o apóstolo Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que quando estava fraco, então estava forte, por causa da graça de Deus na vida dele. Pela fé e amor a Cristo, Paulo foi preso, açoitado sem medida. Perigo de morte muitas vezes. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, muitas viagens em perigos de rios de salteadores, em perigos dos próprios judeus, dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, fadiga, fome, sede, frio, nudez. E, além disso, ainda pesava sobre ele o cuidado de todas as igrejas. Paulo foi aquele missionário que ele saía anunciando, mostrando, provando para o judeu. Primeiro ele ia nas sinagogas e depois ele se dirigia para o gentio. O gentio era todo, para o judeu, é todo aquele que não é judeu, né? Então, ele se voltava, inclusive a Bíblia o chama, né? Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios, né? Ele saiu abrindo as igrejas, ele não ficou assim detido em uma igreja, não. Uma igreja que ele demorou muito, se não me engano foi em Éfeso, 1 ano e 6 meses, ele demorou ali, muito tempo ali naquela igreja, né? A carta aos Efésios é uma bênção. E ele tinha esse cuidado, né? Ele foi o pai na fé de milhares de pessoas ali, né? E ele pesava sobre ele aquela responsabilidade, né? O pastor, né? De conduzir as suas ovelhas, né? Tanto que Paulo deixou aquela riqueza maravilhosa, né? Que as 13 cartas, né? Escritas por ele para as igrejas, né? Muito bem. E o que é fé? A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Se eu acredito só vendo, então isso não é fé. Fé é aquilo que você crê que vai acontecer e que você não está vendo. É algo futuro, no futuro. Você não está vendo, mas que você crê. Pensemos um pouco, vamos pensar um pouquinho. Quando você adoece, você fica pensando que vai ficar bom, você vai ficar boa ou você vai morrer? Assim como você crê, assim você é. Jó falou quando estava doente: tudo que eu esperava me aconteceu. Jó adoeceu de lepra, né? Foi acometido de lepra. Ou seja, eu pergunto, Jó estava esperando coisas boas ou coisas ruins? Aquela situação de Jó inicialmente gerou nele um quadro depressivo. Jó ficou depressivo, não foi para menos, gente, o que aconteceu com ele. Ele não estava totalmente capacitado para enfrentar aquela situação, mas ele teve uma decisão.
Ele fez a melhor escolha quando ele disse assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó falou estas palavras quando ele soube que seus bens haviam sido destruídos, outros roubados, e que seus filhos, gente, haviam sido mortos ao cair a casa sobre eles. Eles estavam dando uma festa e os irmãos, eles eram muito unidos entre eles, e veio uma tempestade lá, caiu ali, derrubou aquela casa e matou os filhos de Jó e as filhas também, né? E quando ele adoeceu de lepra, repreendeu a esposa dele por ela ter falado: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. E ele lhe respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, não receberemos o mal? Em tudo isso, diz a Bíblia, não pecou Jó com os seus lábios. No final do livro de Jó, ele declara, é o capítulo 42, né? Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, em relação a Deus, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele optou acreditar, ter fé em Deus. Olha o resultado desta confiança plena em Deus na vida dele. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Os amigos que haviam criticado muito Jó, acharam que Jó havia pecado por ele estar naquela situação, se encontrar naquela situação, né? E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. E você pode me perguntar, como foi isso? Uma vez que ele tinha perdido tudo, e eu te respondo: todos os seus irmãos, suas irmãs, todos os que antes lhe conheceram, os seus amigos, condoeram-se dele e o consolaram. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu até a sua quarta geração. Ele teve filhos e filhas depois de tudo isso, né? A minha vida, os meus filhos, a minha casa, a minha renda, tudo é do Senhor. Tudo quanto nós pedimos, Ele vai nos orientando, direcionando, dirigindo nossos passos, realizando o desejo do nosso coração. E ali Ele nos mostrará a maneira de como fazermos e como para sairmos daquela situação da qual nós nos encontramos. Costumo sempre dar o exemplo do Dr. Augusto Cury, né? Ele estudou a mente das pessoas por mais de 30 anos. Gente, só um parênteses aqui. Foi estudando sobre a mente das pessoas que ele já deu testemunho dele, né? Que ele decidiu estudar a mente de Cristo, né? E ele se converteu ao cristianismo, né? Ele disse que acha que não existia ateu pior do que ele. Olha o que é que faz a palavra do Senhor na nossa vida, né? E a fé, ele foi salvo pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, né? Não por meio das obras, mas por meio da fé. Então, ele é o autor da teoria do SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Citarei um texto com palavras dele. Qualquer pessoa que te, entre aspas, né? Qualquer pessoa que te critica, te contraria, te decepciona, furta o que você tem de melhor. Nunca se esqueça. Ou o teu eu está dirigindo o teu script, a história da tua vida, certo? Ou você vai ser dirigido por seus conflitos e por seus problemas e por suas frustrações que você vive em seu dia a dia, simplesmente porque não consegue dar respostas mais inteligentes nestas situações. Fechando aspas, Augusto Cury.
Agora falo eu. Eu conheço alguém ideal para nos ajudar a dar respostas inteligentes nestas situações de conflitos, incertezas, medos. É Deus. Então, você é quem decide ter ou não ter fé. Louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Gente, só mais uma coisa. Por isso que eu costumo aconselhar, leia a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você for ler a palavra de Deus para criticar, jamais o Espírito Santo vai te dar entendimento, porque essa é a missão do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também nos lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo falou, nos lembrar, nos ensinar. E Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, é uma bênção, é uma maravilha o Espírito Santo da nossa vida. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém.